amigos, sejam bem-vindos ao História à la carte. Hoje o nosso tema será a origem da humanidade. Nós iremos abordar em nosso vídeo de hoje as duas explicações mais aceitas para entendermos a origem da humanidade. Bem, na primeira explicação, nós temos a explicação religiosa. Na explicação religiosa, meus amigos, nós temos aí que é denominada criacionismo. Para o criacionismo, a humanidade surgiu através da criação divina. Deus criou a humanidade. Temos que salientar que essa explicação não é uma exclusividade da religião cristã. Nós, que somos cristãos, abordamos como correta a criação divina por meio do livro da Gênesis. No entanto, existem outras formas de criação onde nós temos ali que o criacionismo também aborda dessa maneira, que uma divindade cria a humanidade. Dessa forma, nós temos então que várias religiões também explicam como sendo uma criação divina essa humanidade. Porém, nós iremos abordar aqui a criação que nós temos como nós que já somos cristãos. No nosso caso, meus amigos, nós temos ali que Deus criou a humanidade, como nós sabemos. Deus modelou o corpo de areia, fez lá o barro, soprou a vida. Mas o que nos interessa nessa explicação é que a humanidade, para o criacionismo, é perfeita, a imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano que surgiu da criação divina é um ser perfeito, imutável e já totalmente senhor de suas capacidades. Já é um homem completo, uma mulher completa. É um ser perfeito e indubitavelmente imutável. Essa é a maneira que nós temos que nos lembrar a partir do criacionismo. A humanidade é uma criação. E essa criação é perfeita, imutável e já não sofre nenhum tipo de alteração. A outra explicação que nós também abordaremos no nosso vídeo hoje é justamente a explicação científica. A explicação científica, ela surge ali ao longo do século XIX, um período onde várias ciências estão se modelando e vários entendimentos estão surgindo. Essa explicação surgiu através do naturalista Charles Darwin. Charles Darwin foi apenas um dos vários cientistas que, ao longo do século XIX, tentava abordar os segredos da origem da humanidade por meios mais científicos. Para a concepção de Charles Darwin, do evolucionismo ao qual ele criou, essa concepção científica chama-se evolucionismo, onde o homem evolui. Para ele, o homem é um integrante da natureza. Está sujeito às mesmas leis da natureza que os outros indivíduos, que os outros animais a qual convivem no planeta. Desta forma, Charles Darwin entra no entendimento de que assim como outros animais do nosso planeta se adaptam para assim sobreviver às condições mais terríveis às quais o planeta pode se encontrar, a humanidade também se adaptou ao longo do tempo, surgindo assim um ser mais perfeito para aquele instante onde ele vive. Normalmente, quando nós temos ali em mente a teoria da evolução, a primeira coisa que vem em nossa mente é a ideia de que Charles Darwin disse que o homem veio do macaco. Isso não está completamente correto. Charles Darwin não disse em nenhum momento que o homem veio do macaco, mas podemos entender que a humanidade surgiu há bilhões e bilhões de anos de um ser que nós poderíamos chamá-lo de primata primordial. Um ser que seria hoje muito próximo dos lêmures, aquele bichinho que temos na região da África, de Madagascar, o lêmure. O detalhe é que esse primata primordial sofreu uma transformação, uma mutação ao acaso. Às vezes, as mutações às quais a natureza age causam deveras muito sofrimento. Poucas vezes as mutações que a natureza cria causam transformações positivas. Há milhões de anos, esse primata primordial sofreu uma transformação, uma mutação como essa, e surgiram duas espécies. Uma espécie conhecida como pongídeos. Esses pongídeos também evoluíram, também se transformaram. Essa espécie de pongídeos deu origem aos macacos que nós temos hoje em dia, aos primatas, orangotangos, chimpanzés e afins a qual temos hoje em dia. No entanto, a outra linha que surgiu deste pongídeo, desse primata primordial, além do pongídeo, foi o hominídeo.
Os hominídeos, que se transformaram, que mutaram, que evoluíram, dando origem a nós humanos que temos hoje. Então, meus amigos, nós não temos essa ideia, essa visão que nós temos, que Darwin diz que o homem veio do macaco. É uma visão muito preconceituosa a respeito dos pensamentos evolucionistas que surgiram ainda no século XIX. Afinal de contas, o evolucionismo tirou o homem de um local de ser um indivíduo especial, que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, e o colocou apenas como mais um animal no mundo que vivemos. Claro, o animal mais adaptado, mais inteligente, mas não deixa de ser apenas mais um animal. Outro engano muito comum que nós temos ao abordarmos o evolucionismo é que a grande maioria é levada a acreditar que a linha evolutiva ela é retilínea, onde um indivíduo se transformou em outro. Geralmente, nós somos levados a entender dessa forma graças a essa imagem que vocês verão agora. No entanto, nós não temos uma única linha retilínea onde um hominídeo se transformou no outro. Mas, ao contrário, nós temos ali vários hominídeos que surgiram ao longo do tempo, onde aquele que era melhor adaptado sobrevivia, e o indivíduo que era menos adaptado, infelizmente, desaparecia. Nesse quesito nós temos ali que um dos primeiros fósseis, um dos primeiros hominídeos a serem encontrados, um dos mais antigos, foi o Australopithecus. Ele é um indivíduo que tinha uma capacidade de conseguir ficar em pé. Ao conseguir ficar em pé, conseguiu se adaptar melhor e conseguia escapar os predadores. Este indivíduo, o Australopithecus, viveu em um período de glaciação, onde a comida nas árvores era escassa, e dessa forma ele foi obrigado a descer para o chão, se alimentar de raízes e de algumas coisas que ele pudesse encontrar. O fato dele conseguir ficar em pé e escapar dos predadores garantiu a sua sobrevivência. Um outro hominídeo que também surgiu, lembrando que não é um que se transforma no outro, nós temos o chamado Homo habilis. O Homo habilis, ele foi capaz de, devido a possuir um polegar opositor, ele foi capaz de conseguir elaborar ferramentas. É o Homo habilis o primeiro indivíduo a fazer a primeira ferramenta. Provavelmente um porrete, afinal de contas, ele não tinha ainda muita inteligência e muita habilidade. Ao fazer isso, essas ferramentas, ele facilita a sua vida e consegue sobreviver, dessa forma permanece. Nós temos também o Homo erectus, que surgiu já mais adaptado, como o nome já diz, ele era ereto, ficava em pé. Ele já conseguia fazer elaborações mais complexas, poderia fazer ferramentas mais elaboradas, as facas de pedra lascada, por exemplo, os machados de pedra lascada, os porretes eram mais elaborados. Além disso, nós temos também que ele vai ser o indivíduo responsável por descobrir que nós poderíamos nos alimentar de carne. Ao nos alimentarmos de carne, absorvíamos mais proteínas e essas proteínas nos facilitavam a nossa vida e dessa forma progredimos. Além do Homo erectus, surge também o homem de Neandertal. O homem de Neandertal já era mais moderno, mais habilidoso, já conseguia dominar o fogo e dessa forma conseguia se alimentar de uma forma muito melhor. Seu corpo já era coberto com menos pelos, já era praticamente o homem que nós temos hoje, quase igual ao homem que nós temos hoje. Na realidade, o último indivíduo hominídeo que conviveu nesse período muito antigo e se transformou no homem que nós somos hoje é o Homo sapiens. Estes indivíduos, o Homo sapiens e o homem de Neandertal, chegaram a conviver por um período. Infelizmente, segundo os estudos, é a própria habilidade, a própria evolução e a própria capacidade maior do Homo sapiens que causou a extinção do homem de Neandertal. Dessa forma, nós temos que vários hominídeos conviveram, surgiram, e além desses que eu comentei com vocês, existem muitos mais. Esses são geralmente os mais conhecidos e dessa forma também os mais cobrados nos concursos e também em algumas provas. Esses Homo sapiens foi o responsável por elaborar já habilidades mais apuradas, responsável por criar artefatos mais apurados, não apenas de pedra lascada, mas utilizando também pedras polidas, fazendo um melhor acabamento. É o Homo sapiens também que desenvolveu um conjunto melhor de habilidades, maiores inteligências, aprendeu a colher, aprendeu a plantar. E dessa forma é o Homo sapiens que é através dele que surgem as primeiras aldeias. Essas aldeias eram muito primitivas, como vocês podem ver nessa imagem que surgirá aqui na tela. Nós temos várias habilidades nessas aldeias, muito primitivas, mas a partir daí nós temos o início básico ali do que viria a se transformar a civilização, que será
o objeto para um vídeo vindouro, um próximo vídeo onde nós elaboraremos essa origem da humanidade com o que veio a surgir posteriormente, que é a pré-história. Um abraço a todos, meus amigos, vida longa e próspera, e até a próxima.